Olá, seja muito bem-vindo. Quem tá ao vivo aqui comigo, quem tá assistindo a gravação aqui no YouTube, essa live também, muito bem-vindo. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Gente, tô fazendo isso numa sexta-feira às 7 horas da noite, tá? Então, quem tá vendo a gravação aí saiba. Então, muito obrigada a quem tá à disposição aqui de estar junto comigo ao vivo aqui também, tá bom? Gente, essa live eu vou contar um pouquinho pra vocês de onde surgiu essa ideia, né? Essa live ela surgiu com o objetivo de fazer justamente dar uma prévia do que as pessoas vão acessar com a Luz da Alma, que é um novo serviço meu, tá? E esse novo serviço, ele traz falando o quê? O nosso mapa energético de desenho humano, que é uma ferramenta poderosíssima que nos mostra como é que a nossa energia funciona, qual a nossa melhor forma de operar, de fazer as coisas na nossa vida para que as coisas fluam com fluidez, com leveza, com tranquilidade ali, tá? Boa noite quem tá chegando aqui ao vivo. Então, eu sei que é uma ferramenta nova, uma ferramenta diferente, e inclusive, se você não fez a sua, né, não gerou o seu mapa aí, eu recomendo que você clique no link aqui abaixo do vídeo, tá na descrição do vídeo, que eu vou deixar aqui o link para você poder gerar o seu mapa energético de desenho humano. E quem tá ao vivo aqui comigo também, veio da nossa comunidade Luzi, então lá na comunidade eu mandei o link para você poder gerar o seu, tá? Por quê? Como é que vai funcionar aqui hoje? Quem está na nossa comunidade Luzia, é uma comunidade gratuita que eu tenho no WhatsApp, tá? Uma comunidade onde só eu falo ali, falando os avisos, trazendo novidades, trazendo reflexões também, falando dos meus serviços ali. Recebe em primeira mão algumas coisinhas, né? Então, como por exemplo, as nossas lives de quarta-feira que acontecem aqui no YouTube. No YouTube, né? Eu tô fazendo gravação aqui na sala do Zoom, mas enfim, que acontecem no YouTube ali. Só quem tá na comunidade que recebe esse arquivo, né? Esse formulário para poder mandar as suas dúvidas. Então, se você ainda não está na comunidade também, não deixa de entrar lá, porque tem muitas coisas que recebem em primeira mão ali. Como, por exemplo, a live de hoje, eu fiz um sorteio de quem está ali dentro da comunidade junto comigo, e escolhi uma pessoa que vive a dinâmica de chama gêmeas para analisar, fazer essa prévia da luz da alma aqui ao vivo, tá? Então eu peguei o mapa de uma das pessoas que estão lá dentro da comunidade, sorteei ali. Eu não vou falar o nome da pessoa, tá? E foi super interessante também, porque essa pessoa é uma pessoa que faz acompanhamento comigo. Então vai ser super interessante porque eu já consigo linkar várias coisas com a dinâmica dela. Eu até pedi autorização antes aqui, tá, gente? Se eu podia fazer esses links também, porque eu vou ter que contextualizar algumas coisas também. Então, vamos ver aqui como é que vai ser. Então, bora lá? Eu quero começar aqui explicando o primeiro. Gente, eu tenho um. Eu vou olhar pro lado aqui, ó, mas é porque tem um caderno com várias anotações aqui das coisas pra gente bater o papo aqui hoje, tá? Então, eu quero começar falando um pouco mais do porquê, né? De onde surgiu a luz da alma, de fazer essa análise, né, de desenho humano focada nos relacionamentos, né? E aí eu vou contextualizar para vocês de onde que eu descobri isso e contando também um pouco da minha dinâmica, como é que funcionou aí, né? Lá em 2022, eu fiz a formação de desenho humano, tá? Na época eu nem sabia do porquê que eu tava fazendo aquilo, porque eu nem trabalhava diretamente assim com espiritualidade, né? Mas eu senti muito forte um chamado no meu corpo ali, como se fosse um impulso muito grande de fazer essa formação. Gente, sendo que eu nunca tinha feito nem a análise do meu mapa, tá? Com ninguém e não tinha vontade de fazer. Eu falei, não, vou fazer essa formação aqui porque eu senti no meu corpo que eu tinha que fazer e tudo mais. Peguei e fiz. Logo depois disso também, essa formação, o desenho humano foi muito importante, porque quando eu estava trabalhando, né, direcionando, né, mulheres a estruturarem negócios da nova era ali, que eu já estava ali em contato com a espiritualidade, essa foi uma ferramenta muito importante que eu utilizei nesse trabalho também, junto com a minha sócia ali, para criar esses negócios, olhando para a energia de cada pessoa ali. E aí foi, né? Aí eu vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem. Quando eu retomei o contato com o meu gêmeo ano passado, em uma das conversas que a gente teve, acho que foi mais ou menos em agosto, eu não lembro exatamente o mês ali. Mas uma das conversas que a gente teve foi uma conversa de atualização da vida. Eu nem sabia que eu vivia dinâmica, eu não sabia de nada do que estava acontecendo em relação à dinâmica, assim. E aí
a gente estava conversando, ele perguntou do que eu estava fazendo, sobre o meu trabalho, eu contei pra ele e a gente entrou no tópico de desenho humano, né, que eu falei com ele que era uma ferramenta que eu utilizava no meu trabalho e tudo mais. E aí nessa conversa, ele me perguntou, falou assim: "Ah, dá pra você ver o meu?" Gente, aí eu fui fazer o dele. Aí eu fiz o dele, o mapa dele, e a gente foi conversando e batendo vários papos sobre isso, e à medida que eu ia vendo o mapa dele e eu olhava o meu mapa, eu falava: "Gente, é por isso que deu tanta confusão". Em certos aspectos. É tipo assim, cara, eu não me respeitava, eu não entendi o que estava acontecendo, e aí tinha alguns pontos, assim, de entre os nossos mapas, né, que ele pegava muito a minha energia, e ele amplificava aquilo, e isso gerava um certo afastamento dele também, sabe. A forma de pensar, a forma de processar emoções era diferente, a forma de lidar com muitas coisas era muito diferente ali. E tinha essa incongruência, né? Porque eu era de um jeito, ele era de outro, e a gente não tinha essa comunicação fluida também. Aí eu vendo o mapa, eu falei, gente do céu, eu fiquei pensando assim, né, gente, será que se fosse hoje, né? E eu nem sabia a aerodinâmica, né? Será que se fosse hoje, eu sabendo tudo isso, né? Eu vendo o mapa dele, vendo o meu, seria diferente? Será que, né, eu saberia muito bem lidar com essas situações que surgiram, certos conflitos e tudo mais, né? E aí, depois disso, quando eu comecei a trabalhar com chamas, né? A espiritualidade falou que não era para usar ferramenta nenhuma por enquanto, era para fazer a minha sessão Conexão Divina, né, que é uma sessão onde eu faço as canalizações mesmo, os direcionamentos dele ali, deles, da espiritualidade, para fazer os processos, fazer as limpezas de campo, para ver o que está pronto a ser acessado ali no campo, né. E aí depois de um tempo começou a vir muito forte, trazer essa ferramenta como uma forma das pessoas se conhecerem, de vocês se conhecerem aqui. E aí eu fiquei tipo: será que é pra trazer isso mesmo? Nossa, tá chegando aqui no meu campo, eu já vejo um monte de coisa e tal". Eu levei até pra sessão com a Débora, que eu faço acompanhamento com ela, pra perguntar se realmente era isso, porque no início eles falaram que eles não queriam que eu trabalhasse com nenhuma ferramenta. Aí eles falaram: "Não, agora é a hora, tá na hora aí". Vamos lá, né, dei toda essa introdução pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouco, né, como é que essa ferramenta consegue te ajudar e como é que eu cheguei aqui também nesse momento, né. Então, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando, deixa eu até ver aqui, porque eu vou projetar minha tela para vocês, em alguns momentos para vocês verem um mapa que a gente vai analisar aqui, que eu vou trazer os insights para vocês, vou trazer os pontos, né, a leitura aqui para vocês verem. Tá, tá aqui na tela. Vou projetar na tela. Primeira coisa, né, que você deve estar se perguntando aí, para quem nunca escutou a falar dessa ferramenta, né, o que que é essa ferramenta? É esse aqui. Isso aqui é um mapa energético de desenho humano. Vocês estão quem está ao vivo aqui comigo, só comenta aqui no chat para mim, se vocês conseguem ver minha tela, se tá vendo direitinho aqui, tá? Opa, obrigada. Então estão vendo direitinho, né? Então, essa aqui é o mapa energético de desenho humano, tá? Então, esse aqui é um desenho, né? O que significa? O que que é esse mapa energético de desenho humano, tá, gente? Então, cada pessoa tem um mapa diferente, tá? Cada pessoa tem um mapa diferente aqui. E esse mapa energético de desenho humano é uma ferramenta super recente, assim, tá? Ela foi canalizada em 87 e só em 92, inclusive, depois eu volto a projetar, que eu só queria que vocês vissem o que que é que eu estou falando aqui, né? E só foi começar a ser disseminada em 92. E é uma junção de várias ferramentas ali. Então a gente tem astrologia, cabala, I Ching, sistema de chakras e física quântica. E aí todas essas ferramentas, o canalizador dela gerou esse mapa ali, né? E o que que esse mapa ele faz? Ele mostra qual é o caminho de menor resistência para o seu corpo energético, para as coisas funcionarem e fluírem na sua vida. Então, como é que eu devo, né? Qual a melhor forma de eu tomar uma decisão? Como a minha energia interage com a energia das pessoas ao meu redor? Como quais são os arquétipos que eu incorporo naturalmente? Como as pessoas me veem? Como a minha energia ressoa com a energia das pessoas ali, tá? Então, é um mapa que fala sobre isso. A melhor forma da gente manifestar as coisas na nossa vida, a forma de menor resistência ali. Quando a gente fala de relacionamento, gente, e de uma dinâmica de chama gêmeas, né, a gente sabe
que existem muitas resistências no campo. Tem, né, a gente aprender a se autocontrolar também, a gente aprender a se conectar com a nossa alma e a reconhecer os sinais, principalmente do nosso corpo. O que que isso está querendo me dizer? O que que esse sentimento que está vindo à tona está querendo me mostrar? Como é que eu olho para isso? E essa ferramenta, elas nos ajuda justamente a fazer isso, a entender, a aprofundar nisso e a reconhecer esses sinais do nosso corpo, da nossa alma, quais são esses caminhos de alinhamento, os caminhos de fluidez também, tá? E aí, a gente vai começar. Eu vou projetar minha tela de novo para mostrar uma coisa para vocês, né? Aqui, para vocês entenderem um pouco do funcionamento de como é que esse mapa é gerado, né? A gente tem 64 portas, tá? Que são esses numerozinhos aqui que vocês estão vendo. Então, aqui a gente tem 1, o 7, o 13. E esses numerozinhos são o que a gente chama de portas. E essas portas, esses numerozinhos, são ativados de acordo com o posicionamento dos planetas. Na hora que a gente nasce, que é essa coluna da direita, que a gente chama de coluna da personalidade, e mais ou menos 90 dias antes da gente nascer, que é a coluna do design aqui, tá? E aí, de acordo com o posicionamento dos planetas, eles vão colorindo esses numerozinhos aqui, que são as portas. E aí, dentro de cada centro energético, que são essas figuras geométricas aqui, que vocês estão vendo, e essas figuras geométricas são centros energéticos que correspondem a algo específico dentro do nosso corpo energético. Então, a gente tem a coroa aqui, a gente tem o ágina, a garganta, o centro G, o centro do coração, plexo solar, sacral, raiz e o centro esplênico. E cada um desses centros aqui, eles são, vamos chamar assim, similares ao chakra, só que os chakras a gente tem 7. E dentro do desenho humano, aí eles trazem uma visão mais ampliada de 9 centros energéticos aqui, tá bom? Na verdade, chakra a gente tem vários no nosso corpo, né? Mas os principais, quando a gente trabalha e tudo mais, são 7 ali. E dentro do desenho humano, a gente trabalha com esses 9 centros de energia que são similares a esses chakras que a gente está acostumado já com essa nomenclatura aqui, tá bom? E aí, de acordo com essas portazinhas, essas ativações planetárias que a gente tem, colore uma portazinha aqui, que também é responsável por um aspecto da nossa vida, da mesma forma que esses centros energéticos correspondem a certas coisas, a certos aspectos da nossa vida ali. A gente vai aprofundar nisso depois, tá? Mas eu estou dando esse contexto aqui para vocês entenderem a ferramenta e entenderem o que eu vou falar mais para frente também. E aí tem Gente, se tiver alguma dúvida, quem tá ao vivo aqui comigo, pode mandar no chat também, tá? Se ficar alguma dúvida aí. E aí a gente vai começar falando do primeiro aspecto, do primeiro ponto, que é como se fosse o ponto principal, o ponto inicial de partida aqui, que é o seu tipo energético. O tipo energético, vamos fazer uma analogia com a astrologia aqui. O tipo energético é como se fosse o seu sol. Sabe quando você fala assim, qual é o seu signo? Então, qual que é o seu sol na astrologia aqui? O tipo energético é bem similar a isso. E aí a gente tem 5 tipos energéticos dentro do desenho humano, do mapa energético do desenho humano, tá? Nós temos os tipos geradores, geradores manifestantes, que é onde a gente vai aprofundar aqui hoje, porque é o perfil, né, o tipo energético da pessoa que foi sorteada aqui. Projetores, manifestadores e refletores. São esses os 5 tipos energéticos que existem aqui dentro do desenho humano, tá? Como se fosse o Sol. Onde você identifica esse tipo energético aqui nesse site que você está tendo acesso aqui? Tá vendo aqui? Type? Então, aqui gerador manifestante que está escrito aqui. Então, aqui vai estar escrito os outros tipos energéticos que você pode ser. Então, quem está aqui ao vivo comigo, se quiser colocar nos comentários aqui qual o seu tipo energético, eu vou ficar super feliz em saber quais são os tipos energéticos que a gente tem aqui junto hoje, tá bom? E por que o tipo energético é importante, tá? O que essa informação traz pra gente? O que essa informação vai trazer aqui? Ela traz justamente, mostra como é que a sua energia foi feita para movimentar. Então, a gente tem esse tipo gerador aqui, a gente vai falar do gerador manifestante, que tá aqui, que é o perfil da pessoa que tá aqui. Então, é como é que a sua energia foi feita para se movimentar aqui na Terra, né? Então, como que por exemplo,
Quais são os sinais, né? Gente, eu vou tentar não usar os termos técnicos, tá? Para não confundir vocês também, mas quais são os sinais que dizem que você está alinhado naquele caminho certo, e quais são os sinais também que mostram esse desalinhamento, tá? Isso a gente chama de assinatura genética, que é quando você está alinhado ali com o seu tipo energético, com as coisas, com o estado de maior fluidez, e tema do não ser, quando você não está alinhado com esse caminho de menor resistência para você. Além disso, a gente tem a sua estratégia, que cada tipo energético tem uma estratégia para que as coisas aconteçam na vida também. Tem a aura também, essa aura, que é esse campo energético que envolve o nosso corpo aqui, né? Tem essa aura também, como é que a sua aura funciona. E aí eu vou aprofundar aqui agora no tipo gerador manifestante. Quem for gerador aqui sozinho, se não for gerador manifestante, tá aqui assistindo também, pega o papel e caneta também, que muita coisa se aplica para você que é do tipo gerador. Por quê? O tipo gerador manifestante, vamos falar que ele é um híbrido entre o tipo gerador e o tipo manifestador, tá? Então, o gerador manifestante, ele tem muitas características desses dois tipos energéticos aí. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre o tipo gerador manifestante, tá? O gerador manifestante, os geradores e geradores manifestantes, tá, gente? Eles têm o centro energético sacral, e eu vou projetar aqui de novo para vocês identificarem no mapinha de vocês, que é esse centro energético aqui, olha. Tá vendo? Esse quadradinho aqui embaixo, todos os geradores e geradores manifestantes têm esse centro pintadinho, coloridinho. Isso significa que eles têm uma energia que vem de dentro e vai para fora. E isso traz muitas características de como o tipo gerador funciona, qual é esse caminho de menor resistência para ele, tá? Então, o tipo gerador, ele tem uma estratégia de responder à vida. Tipo gerador e gerador manifestante, tá, gente? Esses dois tipos aqui. Por quê? O que acontece quando a gente fala de responder à vida aqui? Vão vir situações para vocês, tá? E o seu corpo vai saber te dizer se aquilo é um caminho de alinhamento ou um caminho de desalinhamento para você. Porque esse centro energético coloridinho, que é esse centro sacral que você tem dentro de você, ele funciona como se fosse uma bússola no seu corpo. E ele é uma bússola instintiva, tá? Então, assim, o seu corpo ele vai ter uma sensação de expansão ou uma sensação de contração. E isso é muito importante para você identificar esses caminhos para você. E quando a gente fala da dinâmica de relacionamentos também, sabe quando acontece aquilo tipo, nossa, não sei se eu devo seguir esse caminho, não sei se eu devo mandar uma mensagem, eu não sei se eu devo responder a minha contraparte dessa forma. O primeiro ponto, gente, é sentir no seu corpo, tá? Para quem é do tipo gerador e gerador manifestante aqui. E sentir essa região sacral sua ali, se tem um impulso, uma expansão ou uma contração também. Então, efetivamente, sinta no seu corpo. O nosso corpo tem muita resposta, tá? Disso, do que devo fazer, de como fazer ali. Isso é uma forma da gente se conectar com o nosso corpo e entender esses caminhos ali, tá? E quando a gente fala de responder à vida aqui, não significa ficar esperando, tá, as coisas acontecerem, não. Mas responder à vida de acordo com as situações que estão acontecendo na minha vida aqui, o que está vindo aqui, das bandejas que o universo está me servindo aqui, como o meu corpo se sai? O que me gera de sensação aqui, tá? E aí, a gente vai falar do plexo solar, tá? Aqui, ó. A gente vai falar do plexo solar mais pra frente. Esse é o centro sacral aqui. Que tem um comentário aqui que a pessoa comentou. Eu sinto muito o plexo solar na dinâmica com o meu gêmeo. A gente vai falar que a gente também tem o plexo solar aqui no desenho humano, tá? E aí, essa sensação, né, que diz esse caminho de menor resistência para você seguir ali, também vai trazer indícios para você e recomendações também de quando vem memórias, sensações, sentimentos ali para você e se conectar com o seu corpo, esse primeiro caminho para você desbravar, saber
Onde que qual faz sentido ou não faz? Isso me expande ou isso me contrai? E, gente, isso é um trabalho diário, de conexão diária com o seu corpo, tá? Eu lembro que quando eu aprendi, né, escutei isso a primeira vez, que eu era uma geradora e tudo mais, eu falei, gente, eu falei assim, não sinto nada, não. Meu sacral aqui, essa região minha do sacral aqui, não tá falando nada, não. Só que a gente tem que começar a se observar. E aí, perguntas de sim ou não ajudam muito a gente, a quem tem esse centro coloridinho, né? A se conectar com esse saber do seu corpo, com essa confiança que vem do seu corpo, com essas informações que o seu corpo te gera. Então é você começar com coisas pequenas mesmo. Eu quero comer uma banana ou uma maçã? E sente no seu corpo o que, que ele está te respondendo. Para qual dos dois expande, para qual dos dois contrai também, tá? E aí é muito importante o seguinte: esse centro, ele é um centro também de energia, de uma energia vital, tá? Então, geralmente os geradores manifestantes são pessoas que têm muita energia. E aí eu vou fazer um parêntese com vocês aqui, tá? Pra falar um pouco da minha dinâmica. Eu sou do tipo gerador. Eu tenho esse centro coloridinho aí, né? O meu gêmeo, ele é do tipo projetor, que não tem esse centro coloridinho ali, tá? E aí eu sou uma pessoa o quê? Muito enérgica, muito, né, que gosta de movimentar, de fazer as coisas, que vai lá e tudo mais. Só que ele recebe essa energia minha toda e amplifica, porque o centro dele tá o quê? Branquinho ali. Então percebe como que isso influencia nas interações ali? Então sim, ele tem os picos energéticos dele, mas ele também precisa o quê? De momentos de descanso, para ele voltar pro centro dele ali. Então hoje eu entendo isso, na época eu não entendi. Entendeu? Então tem essas interações também que acontecem. Então, quem é do tipo gerador tem muito essa energia de fazer as coisas e tudo mais. Tem uma energia de trabalho muito grande. Tanto é que a missão global do tipo gerador e gerador manifestante é justamente elevar a energia do planeta ali, tá? E aí é muito importante a gente observar como é que você está gastando sua energia, onde você está colocando sua energia, com que coisas você está fazendo, colocando sua energia ali. O que você tem feito no seu dia? Tem feito coisas que te trazem prazer, satisfação? Ou tem feito coisas que estão drenando a sua energia também, tá? Por quê? Já vou falar da aura dos geradores e geradores manifestantes aqui, porque a aura dos geradores e geradores manifestantes, ela é aberta e envelopante. Para quê? Para receber todas essas oportunidades que chegam e abraçar isso para que você consiga decidir se é um sim ou se é um não também, tá? E aí, essa aura, ela também é o que é muito magnética, então ela atrai tudo aquilo que você está dizendo sim para o universo. Lembra que eu falei de uma bandeja que está aqui servindo as coisas? E você vai olhar para aquela bandeja ali e vai falar: opa, eu quero isso, eu não quero. Vai sentir no seu corpo, né? Eu quero seguir esse caminho com a minha contraparte ou outro caminho com a minha contraparte ali? O que que meu corpo me diz? O que que meu corpo me sinaliza ali, tá? E aí, um dos grandes aprendizados para geradores e geradores manifestantes é aprender a dizer não para aquilo que não está alinhado com o que a sua alma quer, para aquilo que não está alinhado com o que faz sentido para você. E quando eu falo dizer não, é dizer não para pessoas, situações, hábitos, para tudo. E, inclusive, gente, muitas vezes é dizer não também para nossa contraparte em alguns aspectos, porque aquilo não está alinhado, aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer, isso é se posicionar. Então, para os geradores e geradores manifestantes, isso é muito importante também. Aprender a dizer não. Porque quando você diz não para algo, você está mandando um sinal para o universo de que você não quer mais aquilo. De que aquilo não está mais alinhado com aquele rumo, aquele caminho que você quer seguir. E quanto mais não você diz para as oportunidades que não estão alinhadas com você, que não estão alinhadas com o seu centro ali energético, com o caminho que você quer tá trilhando ali, mais fluida as coisas vão ficando e mais oportunidades alinhadas com o que você deseja, com o que você quer também surgem na sua vida, tá? Esse é um grande ponto para os geradores e geradores manifestantes também. Outra coisa aqui que é muito importante é aprender como é que você gasta a sua energia, onde você coloca a sua energia. Porque lembra que eu falei que tem muita energia envolvida e tudo mais? Então, com onde você está colocando essa energia sua? E é importante sim movimentar fisicamente essa energia no seu corpo para ter essas descargas energéticas e fazer com que você flua.
melhor nas coisas ali da sua vida também, tá bom? E aí, dois marcadores, né, que dizem se os geradores e geradores manifestantes estão no caminho certo ou não, tá? Se você, quando um gerador manifestante especificamente, tá, sente prazer, satisfação e paz na vida, significa que você tá em alinhamento, que você tá naquela rota, tipo, nossa, tô no caminho certo, tô na rota certa aqui, tudo tá fazendo sentido. E em contrapartida, se você está sentindo frustração e raiva, significa que tem alguma coisa a ser realinhada aí. Então, quais são os sentimentos que estão vindo à tona para você, que é um gerador ou uma geradora manifestante? Você está sentindo satisfação, prazer e paz? Ou está vindo muito mais uma raiva e uma frustração na vida? Em quais aspectos da sua vida, em quais aspectos da sua dinâmica esses sentimentos estão vindo à tona? Não significa que a gente não vai sentir essas coisas, tá, gente? A gente vai sentir. Nós viemos justamente sentir tudo isso. Nós viemos sentir essas emoções, sentir essas sensações ali. Mas é ficar atento e atenta para entender e aprofundar o que que isso quer dizer. O que que isso quer dizer para mim? O que que isso quer me mostrar? Lembra que a gente sempre fala na dinâmica, né? Prestar atenção nesses espelhamentos, se questionar o que que isso está querendo me dizer, e aí a gente fica assim, nossa, mas será que isso é uma coisa da minha cabeça? Será que realmente estou sentindo isso e tudo mais? Olhe para esses sentimentos que vêm à tona para você. Como você está se sentindo? Qual sensação que gera no seu corpo ali? Isso é um grande sinal se você está em alinhamento ou em desalinhamento ali, tá bom? Tá fazendo sentido até aqui? Quem tá aqui ao vivo com a gente? Tudo certo? E aí a gente vai para um próximo tópico aqui, tá? Que é a autoridade. Cada pessoa. Existem 8 tipos de autoridade, tá, gente? Ai, tá fazendo sentido. Perfeito. Gratidão por ter comentado aqui. Existem 8 tipos de autoridade, tá? E aqui a gente vai falar a autoridade da pessoa selecionada aqui, tá? Mas antes de falar da autoridade, eu quero falar o que, que é autoridade. A autoridade é como a gente. O processo, a melhor forma da gente tomar decisões. Tem alguns tipos, algumas pessoas que o momento de tomar decisão é na hora, é no momento presente. Outras pessoas não é no momento presente. Então, existe essa forma ali. Então, essa tomada de decisão por exemplo, vou falar novamente, né? Eu já falei aqui de sentir no corpo as sensações e tudo mais, né? Fazer um movimento na minha dinâmica, mandar uma mensagem, falar sobre esse assunto com a minha contraparte ou não falar. Então, assim, isso são decisões que eu vou ter que tomar. É uma decisão de se talvez eu encontro ou não encontro, ou enfim, a gente sabe que tem várias decisões bem difíceis aqui, né? Que a gente tem que tomar diariamente ali na nossa dinâmica e tudo mais. E a autoridade, ela fala qual que é esse caminho que a gente é mais fluido pra gente tomar decisão, tá? E aí você descobre a sua autoridade aqui, olhando esse mapa, o seu mapa, tá? Então, quem tá vendo aqui, olha o seu mapa, e aí você vai olhar a autoridade que tá escrito aqui. No caso da pessoa selecionada, é uma autoridade emocional, tá? Essa autoridade emocional da pessoa desse mapa aqui que foi selecionada, ela está correlacionada com esse centro energético aqui, que é o centro energético chamado plexo solar. Lembra que a pessoa que está ao vivo comentou também que ela sente muito plexo solar na dinâmica dela? Então, esse centro energético aqui é o plexo solar. E o plexo solar é aqui, ele rege o que? As nossas emoções. Ele rege as nossas sensações aqui. Então, quem tem autoridade emocional é muito importante o quê? Então, sentir essas emoções e nunca tomar as decisões no momento presente. Muito pelo contrário, é esperar que essas ondas emocionais passem para que você tome uma decisão com muito mais clareza, porque a clareza ela vem a partir das emoções, tá? Então, quem tem essa autoridade? Eu tenho essa autoridade também, tá, gente? É o meu tipo de autoridade. Quem tiver essa autoridade aqui também, tiver ao vivo, pode comentar aqui, tá? Aqui comigo. Então, essa é a minha autoridade também.
Então, a minha tomada de decisão, ela nunca é no momento presente. Eu preciso sentir essas emoções que vêm à tona, a pessoa aqui também, sentir o que vem à tona, para depois tomar uma decisão, saber e entender como eu vou reagir aqui, tá? Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu na minha dinâmica também, tá? E aí eu vou falar um exemplo da pessoa desse mapa aqui para explicar para vocês aí. A gente tem mais uma pessoa emocional aqui, olha, que também tem autoridade emocional, ao vivo aqui com a gente. Teve uma vez que o meu gêmeo, ele me mandou uma mensagem que despertou muitos gatilhos e muitas emoções em mim, tá? E na hora que isso aconteceu, meio que gerou, né, gente, aquela onda emocional, aquelas sensações ali, aquele monte de sentimento veio à tona e tudo mais, e eu poderia ter feito o quê? Ter respondido ele na hora. Ter falado o que eu pensei, jogado um monte de coisa na cara dele, enfim, falado várias coisas ali. O que que eu fiz? Eu respirei fundo, senti e falei: "Eu não vou responder enquanto eu não voltar para o meu eixo aqui". Porque tinha muitas coisas vindo à tona ali, e eu não estava conseguindo nem interpretar o que ele tinha me falado, porque despertou muitas coisas ali. Então, quem tem autoridade emocional precisa esperar com que essas ondas emocionais passem, aceitando e acolhendo essas emoções, para só então tomar uma decisão, tá? E aí, essas ondas emocionais, elas podem passar rapidamente, como às vezes ela pode demorar alguns dias também, tá? Por exemplo, vou dar. Lembra da onda? A onda tem o pico e o vale, tá? Dependendo da decisão que a gente está falando aqui, você pode fazer uma autoobservação durante o seu dia, tá? Porque durante o dia, quem tem autoridade emocional, quem tem o plexo solar coloridinho, sofre muitas variações também de humor, de emoções ali, porque isso é bem comum também para quem tem autoridade emocional, né? Então você vai se auto-observar. Eu tô num pico ou num vale? Aí você fala, eu tô num pico. A minha resposta para essa pergunta, para esse questionamento, para esse movimento que eu vou fazer na minha dinâmica é um sim ou não. Aí você anota. Eu tô num pico ou num vale? Tô num vale agora. Qual que é a resposta para esse movimento, para essa função que eu vou fazer agora na minha dinâmica? É um sim ou não? Aí você anota. Quando você sentir que, independente desses picos e vales emocionais, da onda emocional que você está vivendo ali, a resposta ela é consistente, você tem uma decisão tomada ali, entendeu? Então é muito, muito importante ficar atento e atenta a essas ondas emocionais e nunca agir no calor do momento para quem tem autoridade emocional. Porque existem outros tipos de autoridade que a tomada de decisão é no momento presente. Mas para quem tem autoridade emocional, não é, tá bom? E aí, essas ondas emocionais, elas são muito. Você pode pensar, nossa, mas é muito ruim, né? Ai, nossa, por que que isso existe? Por que que eu tenho que viver essas ondas emocionais e tudo mais? E não. Gente, não é. É o que é, não existe bom e ruim. Eu sempre gosto de falar isso, tá? Acontece também o seguinte: quem tem esse plexo solar, esse centro energético coloridinho ali, e consequentemente tem autoridade emocional, que é o caso da pessoa, que é o meu caso, que é o caso de quem tá aqui ao vivo também com a gente, uma outra pessoa que comentou aqui, tem essa, vamos chamar aqui, função barra responsabilidade de colorir a vida. Imagina que sem graça seria se a vida ela fosse só preto e branco. Não tem até muita graça, né? Preto e branco ali. E são as mesmas coisas com as nossas emoções. A gente precisa acolher todas as emoções. E eu sempre falo isso também nos atendimentos, né? E nas lives também. As emoções que a gente julga de baixa vibração, quanto as de alta vibração. A raiva, a frustração, o medo, eles estão aqui para nos mostrar alguma coisa. E a gente precisa acolher eles também. O amor, a leveza, a felicidade, eles também indicam algumas coisas pra gente. Eles também mostram certas coisas pra gente. E a gente só conhece, a gente consegue reconhecer esse amor, essa felicidade, essa leveza, porque existem esses outros sentimentos também que fazem o quê? Dão um contraste. Então, essas emoções, elas vêm o quê? Nos dar esse contraste, essa variedade ali pra gente, para que a gente consiga reconhecer tudo isso também.
E quem tem esse centro coloridinho, que tem autoridade emocional, veio trazer isso no mundo, mostrar essas ondas, mostrar essa variedade, trazer essa cor emocionalmente falando ali. E aí entra um grande ponto, né, que tem esses centros coloridinhos. Lembrar do seguinte: você, a gente, quem tem esse centro coloridinho, esse centro autoridade emocional, tá o tempo todo emanando suas emoções para as pessoas ao redor, para sua contraparte também. Então, assim, quando a gente está emanando vibrações boas, emoções boas, as pessoas estão percebendo isso. Agora, se você fica nessa baixa vibração de medo, de dor, de tristeza, é isso que você está emanando para o mundo também, para as pessoas que interagem com você. Consequentemente, a sua contraparte ali também. Então, vamos olhar para isso, né, com cuidado e sentir, se permitir sentir. E isso aqui vale para todo mundo, tá? Independente se tem o centro coloridinho ou não tem. Se permita sentir o que tá vindo e deixe essas emoções irem, como essas ondas que a gente falou aqui. Tem o pico, tem o vale, a gente sabe que vai passar pelo vale e esse vale ele vai fluir. E quando a gente se permite sentir e viver esses picos e esses vales, essa onda ela passa mais rápido e você chega no seu estado de neutralidade com muito mais leveza, fluidez e tranquilidade, tá? Tá claro até aqui, gente? Fazendo sentido? Tudo certinho? Tomar uma água que minha garganta secou. Eu vou entrar agora num outro aspecto, gente, que é falar um pouquinho dos centros energéticos, tá? A gente já falou aqui do centro sacral, que é esse aqui, do plexo solar, que rege as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí, eu escolhi para falar, explicar para vocês qual a diferença dos centros coloridinhos e dos centros em branco, tá? E eu vou falar o centro do coração dessa pessoa que eu escolhi, que é esse aqui em branco, e o centro esplênico também, que é esse de cá, tá? Tem uma diferença que é o seguinte: quando o nosso centro energético ele está coloridinho, é uma energia que você tem dentro de você e você emana para as pessoas ao seu redor, tá? Inclusive a sua contraparte. Quando o centro ele tá em branquinho aqui, é uma energia que você é um local onde você tá mais propícia a receber a energia dos ambientes onde você se coloca, onde você está, tá bom? Não significa, por exemplo, que essa pessoa aqui tem o plexo solar coloridinho. Isso não significa que ela não vai receber também as emoções da contraparte dela, que ela não vai conseguir captar e perceber as emoções de outras pessoas. Não é isso. Só que o que acontece? Ela consegue sentir, mas ela não pega para ela. Ela até pega aqui, da nossa contraparte a gente pega. Mas das pessoas ao redor dela, ela não vai pegar para tomar aquilo como ela e nem vai amplificar aquilo. Ela vai ficar com aquilo ali. Da contraparte dela, ela até pega, tá? A gente pega, a gente sente tudo que a nossa contraparte sente ali. Mas, quando é. E eu tô falando dos ambientes, tá? Das pessoas ao nosso redor aqui. Quando é um centro branquinho, tipo esse aqui, que é o centro. Esse aqui é o centro do coração ou do ego, tá? E a gente vai falar sobre ele aqui. Quando é um centro do coração ou do ego aqui, por exemplo, que essa pessoa tem ele branquinho, ela recebe as energias das pessoas ao nosso redor, ao redor dela, e ela amplifica nessa área específica aqui. No caso dessa pessoa aqui, que ela tem o centro do coração aberto, o centro do coração e do ego, ele fala do quê? Da nossa motivação, do nosso senso de merecimento, do nosso alto valor aqui, tá? Tendo esse centro em branquinho, tem uma pergunta aqui no chat que eu vou falar, tá? A pergunta é o seguinte: isso explicaria por que algumas pessoas entram em ambientes e sentem mal imediatamente ou ficam mal na presença de algumas pessoas? Sim, tá? E isso aqui é importante porque, dependendo dos centros energéticos que você tem aberto, que é branquinho aí, você pega essa energia das pessoas, tá? E se você não bloqueia isso, você fica carregando isso para você achando que é seu. E isso tem uma influência direta na sua dinâmica. Isso sim acontece.
quando você tem esse centro muito aberto e não aprendeu ainda a lidar com isso e a bloquear. E aí, quem tem geralmente o plexo solar e o esplênico, que são esses dois aqui, o plexo solar é esse, o esplênico é esse aberto, geralmente tem uma facilidade maior disso, de se sentir mal imediatamente só de entrar no ambiente. Porque o plexo solar fala das emoções. E as nossas emoções, a pessoa tem isso aqui tudo aberto, tá aberto aqui, então ela vai pegar as emoções da pessoa ali, amplificar e vai sentir aquilo ali. E o esplênico, o centro esplênico, que é esse de cá, aqui da pessoa que tá coloridinho, mas se for aberto, se for branquinho, ela pega o quê? Ela pega os medos, principalmente, tá? E eu vou falar, me fugiu a palavra aqui, mas é como se fosse as doenças da pessoa. Ela capta essa energia das doenças que estão ali no ambiente, tá? E aí eu falo coisa física mesmo, tá, gente? Coisa física aqui. Então, sim, isso explica essas pessoas que entram nesses ambientes e tudo mais. Principalmente esses dois aqui, tá? Esses dois centros que eu falei aqui agora. O centro do coração, que eu vou focar aqui dessa pessoa, na dinâmica dessa pessoa especificamente, tá? Ela tem que tomar muito cuidado com as pessoas ao redor dela e aprender a bloquear essa energia. Por quê? Se ela tá convivendo com pessoas que não se sentem merecedoras, se ela tá convivendo com pessoas que têm um baixo senso de merecimento, se ela tá convivendo com pessoas que têm dificuldade de se motivarem, que têm dificuldade ali, né, de se sentirem merecedoras, ela vai pegar essa energia para ela e vai amplificar essa energia. E quando eu falo amplificar, gente, vamos supor, eu tenho esse centro coloridinho, tá? Então eu tô mandando essa energia para essa pessoa aqui em específico. Se eu não me sinto merecedora de viver um amor divino, se eu não me sinto merecedora de estar reunida e tudo mais, e eu tô comunicando com essa pessoa aqui, por exemplo, e eu tô sentindo isso numa escala de 0 a 10 no nível 3, essa pessoa vai sentir esse senso de não merecimento meu numa escala 6, 8, por exemplo. Só que se ao contrário acontece também, eu estou me sentindo merecedora. Tô assim, nossa, super, numa escala de 0 a 10, eu tô ali no meu senso de merecimento 9, 8. Essa pessoa aqui vai sentir esse senso de merecimento lá em cima também, vai passar do 10 praticamente aqui, entendeu? Porque ela tá pegando e amplificando essa energia. Então, o que que acontece? Tem que tomar cuidado com os ambientes onde a gente se coloca, de acordo com esses centros que estão em branquinho aqui, tá? Porque também esses centros que estão em branquinho são os locais, as regiões que geralmente nós estamos mais suscetíveis a receber ataque energético e auto-ataque também, a nos auto-atacar, tá? Então, essa questão do senso de merecimento aqui, de se sentir merecedor, merecedora de viver a dinâmica, de sentir merecedor, merecedor de viver um amor divino, de sentir merecedor, merecedora de fazer as coisas para você mesmo, para você mesma. O primeiro ponto aqui para essa pessoa é olhar os ambientes onde ela se coloca e quem são as pessoas que geralmente, quando ela interage, ela sai de lá se sentindo assim merecedora de nada, entendeu? Sai de lá se sentindo assim, aquela pessoa com aquela energia drenada. Nossa, eu olho pra isso aqui, gente, eu acho que eu não mereço nada aqui. O que eu tô fazendo? Eu não tenho valor nenhum e tudo mais. E bloquear essas pessoas, bloquear energeticamente, principalmente. E dependendo da pessoa ali, gente, dá uma parada de interação também, tá? E a gente consegue fazer isso, né? Trazendo essa intenção ali para o local, para o momento, de bloquear essa energia que não é sua. São através de comandos, através de limpezas, através de tudo isso, tá? Isso não significa, gente, que esses centros branquinhos, eles são ruins, tá? Muito pelo contrário. Esses centros branquinhos, eles também trazem um grande potencial de expansão, tá? Eu tenho todos os meus centros aqui de cima abertos. E eu sou muito grata a eles, todos os centros branquinhos aqui, esses 4 centros meus aqui, eles são abertos e eu sou muito grata a eles, por quê? A pergunta, como bloqueio energeticamente essas energias que vêm aqui através disso aqui? Eu vou responder essa pergunta, mas deixa eu só concluir aqui e a gente fala disso. Esses centros abertos são centros onde a gente tem uma maior expansão, é onde a gente consegue se conectar
com a energia da outra pessoa também. Porque lembra que eu falei que a gente recebe ali? A gente também se conecta aqui. Então, é onde a gente entra energeticamente na outra pessoa também. Então, isso tem um grande potencial. A pessoa que tem esse centro branquinho aqui, por exemplo, e a partir do momento que ela entende, ao interagir com outra pessoa, ao comprar qualquer serviço, ao conversar com a sua contraparte, automaticamente essa pessoa aqui consegue reconhecer se a pessoa que está falando aqui, que está vendendo um serviço, um produto, ela ela fala algo, ela vende algo que ela se sente merecedora, ela vende algo que ela acredita. Automaticamente também ela consegue, conversando com a contraparte dela, com qualquer outra pessoa, perceber ali, ó, intuitivamente, no momento presente, se aquela pessoa tá motivada, se aquela pessoa se sente merecedora de viver as coisas que estão acontecendo ali. E é algo instintivo. Como é que essa pessoa consegue fazer isso? Porque lembra que ela recebe e amplifica aquela energia. Então, só que ela pode bloquear essa energia e não ficar para ela. Como é que faz esse bloqueio de energia, tá? Você percebe e deixa. Você pode fazer comandos, tá? E aí é através de uma autoobservação. Se antes de eu entrar nesse ambiente, se antes de eu conversar com essa pessoa, se antes de eu consumir o conteúdo dessa pessoa, eu não estava com esse sentimento, significa que isso não é meu. Então, como é que eu faço para bloquear isso? É pedir, chama seus mentores, a fonte criadora, o seu eu superior e peça que leve esse senso de merecimento que não é seu. Tira de mim, devolve para a pessoa, devolve de quem quer isso aqui, porque isso não é meu, porque eu não estou no meu estado de neutralidade aqui, tá? Como é que você consegue fazer isso também, tá? Quem tem esse centro, ou qualquer outro centro desses aqui que eu falei, né, aberto, você pode fazer comandos ao acordar. Quando a gente faz, né, você pede a proteção, faz as orações aqui também, você pode pedir que proteja o seu senso de merecimento, o seu estado de neutralidade e visualize uma proteção nesse centro energético aqui, que fala do seu merecimento, que fala da sua motivação ali, do seu alto valor. Então você pode pedir todos os dias que você não pegue nenhuma não é nem energia, né? Que você não pegue esse senso de não merecimento das pessoas que você convive e visualiza aqui. Você pode abrir o seu mapa e visualizar uma bolha de proteção rosa, dourada, a cor que chegar para você ali. E ao final do dia você vai fazer essa autoavaliação. O quão merecedora eu estou me sentindo hoje? Com quem eu interagi hoje? Pode fazer esse exercício também, essa atividade. E para conseguir identificar quem vem drenando essa sua esse seu merecimento também, tá? Certo? Fez sentido aqui sobre os centros branquinhos e coloridinhos também? E aí eu vou falar do centro esplênico, que é esse aqui, por exemplo, que fala de medos. Esse centro esplênico coloridinho aqui, ele fala de medos, ele fala da nossa intuição, ele fala não doenças, gente, não é a palavra aqui, ele fala de cura, de como a gente lida com essas curas também, tá? Então, esse centro esplênico aqui, né, esse centro que fala sobre tudo isso, é uma energia que essa pessoa tem dentro dela e ela emana para as outras pessoas aqui. Então, essa pessoa, ela também tem uma intuição muito aflorada, ela também. Não significa que quem tem aberto não tenha, tá, gente? Só opera e funciona de uma forma diferente, tá? É só isso. E ela tem medos, como é que eu falo assim? Os medos que essa pessoa tem são mais dela do que do externo, tá? Às vezes, obviamente, a gente pega medo do externo, tá, gente? É comum. Mas a grande parte dos medos aqui dessa pessoa são delas mesmo. E ela precisa olhar para isso, limpar e transmutar, tá? Então, essa é a grande diferença aqui dos centros coloridinhos para os centros branquinhos. Eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida em relação a isso, para a gente poder passar para um outro tópico também. Que aqui eu vou escolher um aspecto só para aprofundar aqui dessa pessoa, tá? Bora lá. Tem um outro aspecto que a gente chama de canal, tá? Canal são essas linhas que conectam um centro energético com o outro. Então, aqui essa pessoa tem o canal
11,56, 12,22, ela tem o 42,53, o 32,54 e o 10,34, tá? Esses canais conectam energeticamente esses centros energéticos, se você perceber aqui, tá? E aí, esses canais, eles revelam dons, habilidades naturais que a gente tem, que a gente faz, a gente nem sabe, que a gente tem dentro da gente aqui. E eu peguei de exemplo aqui, pra gente poder falar dessa pessoa aqui, o canal 1034, que é esse aqui, tá? Essa porta 10, que tá aqui no centro G, que é um centro que fala de amor, identidade, direção na vida, com o centro sacral, que fala do quê? Dessa nossa energia sexual, energia de criatividade, fala dessa energia de vitalidade e ação também. Esse canal, ele tem o nome de canal da pesquisa, tá? E essa pessoa, ela naturalmente sabe a direção que ela tem que seguir na vida quando ela responde a esse instinto que tem dentro dela. Então, assim, quando ela responde a esse instinto que tem dentro dela, quando ela recebe esses sinais do corpo dela e segue esse caminho, ela tá na direção certa. Então ela não tem que se questionar, ela não tem que se duvidar dessas coisas. E ela precisa ativar, ela tem muita coragem de compartilhar e expressar as suas convicções na vida, aquilo que ela acredita também. E quando ela tá nessa alta vibração desse canal, né, ela faz isso com muita maestria, sem se preocupar com o que os outros estão pensando, sem se preocupar com o que os outros vão falar aqui, tá? É uma energia muito forte de seguir o seu caminho com fluidez, com leveza, com amorosidade, tá? E quando você segue seus instintos, isso acaba inspirando muitas pessoas também quando ela faz isso. E falando da nossa dinâmica, da dinâmica aqui, né? É uma pessoa que ela tem coragem, quando ela tá na alta vibração, tá, gente? Uma pessoa que tem coragem de seguir esses chamados ali, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar ali, simplesmente sendo ela mesma e respondendo a esses chamados do corpo ali, tá? E aí um recado para essa pessoa aqui que tem esse canal, inclusive, siga os seus instintos, independente da loucura externa e do quão doido possa parecer os seus instintos também. Porque quando você segue eles, segue esse chamado, essa coisa no seu corpo, essa sensação no seu corpo de expansão, isso é um grande caminho para você, tá? É um grande caminho de alinhamento ali. Então, isso está relacionado à sua dinâmica, ao que fazer, a como fazer, sem se importar com como as pessoas vão enxergar isso. Traz também uma energia de criatividade muito grande, de alegria, de expansão muito grande ali para você, tá? Certinho? A gente vai abordar agora um último aspecto, gente, para a gente já ir fechando a live aqui. Na verdade, eles estão pedindo para me mudar aqui, eu vou falar de outra coisa, tá? Vou falar das setas. Tá vendo essas setinhas aqui? Essas setinhas, elas representam algumas coisas. E a gente vai falar de duas setas em específico aqui, tá? Essa seta que tá apontada para a direita, aqui, que é uma seta de manifestação, tá? Ela pode estar apontada para a direita, que é o caso dessa pessoa, ou pode estar apontada para a esquerda, tá? No seu mapa aí. Olha e observa e veja para que lado essa seta está apontada aí. Se você tiver a seta igual aqui do mapa, essa seta de baixo aqui, tá? Ai, calma aí. Se você tiver a seta do lado direito, na parte inferior, apontada para a direita, significa que você tem um tipo de manifestação não específica, tá? Então, o que a gente quer falar de manifestação aqui? A gente está falando de manifestar a sua dinâmica, de manifestar as coisas que você gostaria que acontecesse na sua vida. E aqui para você é importante, quando a gente fala de não específica, não colocar todos os detalhes ali, porque até mesmo é muito difícil para você, provavelmente, conseguir imaginar todos os detalhes minimamente pensado ali. Mas se conectar muito mais com as sensações, com as emoções, daquilo que você gostaria de receber, de perceber ali acontecendo, tá? E aí, para essa pessoa em específico aqui, eles estão pedindo para você escrever
Escreva o que que você gosta, como você gostaria que as coisas fluíssem na sua dinâmica, na sua vida, nesses encontros, na sua relação com a sua contraparte ali também. E aí foque muito nas sensações, não na especificidade. Tem que ser desse jeito. Muito pelo contrário, se abra para as possibilidades aí. E uma outra seta que a gente vai falar aqui hoje é essa seta aqui, a seta da superior do lado esquerdo, tá? Ela pode estar apontada tanto para a direita quanto para a esquerda. E essa seta ela fala de rotina, tá? Essa seta falando de rotina, se ela está apontada para esquerda, que é o caso aqui do desenho, significa que uma rotina estruturada traz mais fluidez para você. E essa rotina, por exemplo, a gente está falando de estrutura. Estrutura não é rigidez, tá, gente? É muito diferente. Estrutura é muito diferente de rigidez aqui. Mas estrutura no sentido de o que que eu tenho que fazer primeiro? O que que faz sentido primeiro? Quais são os blocos de horários que eu vou fazer as coisas aqui? E aqui tá vindo muito forte para falar para vocês, por exemplo, os rituais, as orações, as limpezas, né, em relação à dinâmica ali. Quem tem essa rotina estruturada, é muito importante seguir uma estrutura desses rituais e não ficar mudando muitas vezes ali. Então, geralmente eu vou fazer o quê? Eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Sabe? Tem um cronograma ali para você se guiar. Porque quem tem essa rotina mais estruturada, muitas vezes perde muita energia e gasta muita energia pensando no que vai fazer. Isso não traz fluidez ali para o processo. Isso vai além, gente, da sua dinâmica, tá? Falando da vida também, das coisas no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, tenta trazer essa estrutura e essa organização para sua rotina ali, para as coisas, tá bom? Então, essas duas setas aqui são bem importantes aí. Para a seta de manifestação aqui, eu vou falar quem tem a seta de manifestação específica, tá? A específica é quando a seta tá virada para esquerda. Essa setinha aqui. O que que significa? Seja específico, específica no que você deseja manifestar. Mas sempre lembrando que essa especificidade, isso que você vai colocar ali, não necessariamente é o que vai acontecer, mas é a sua forma de conseguir visualizar e abrir novos caminhos mais expansivos ali também, tá? Então, ai, obrigada. Então, façam isso. Coloquem detalhes as coisas que possam acontecer, mas sempre se abrindo para o novo, se abrindo para novas possibilidades, para novas coisas que possam vir a acontecer também, tá? Tem um último aspecto que eu quero falar com vocês aqui, que é o perfil, tá? O perfil, ele vai estar escrito aqui, ó. Ele geralmente são 2 números, tá? E esses números variam de 1 a 3. No caso da pessoa aqui, é o perfil que a gente chama de 6-2, tá? O perfil, o que que ele traz? Ele traz arquétipos que a gente incorpora naturalmente na nossa vida, sem nem perceber que a gente traz aquilo pra gente, tá? E essa pessoa aqui tem a linha 6, que é a linha do modelo de pessoa a ser seguida, e a linha 2, que é a linha do natural, tá? É a pessoa que tem dons, habilidades naturais ali, e ela nem sabe muitas vezes de onde vem isso, tá? Essa linha 6, ela é dividida em 3 fases, tá? Essa linha 6 aqui. Vou parar de projetar aqui minha tela para poder falar esse aspecto aqui pra gente, tá? Bater um papo aqui. Ela é dividida em 3 fases, essa linha 6. De 0 a 30 anos, que é onde muitos experimentos acontecem, e era muito importante que essa pessoa não julgue nada que aconteceu na vida dela como errado, mas muito mais como um experimento da vida. Porque essas experiências que trazem essa robustez, esse aprendizado para ela. E, inclusive, aqui a gente está falando da dinâmica, então, relacionamentos passados que você viveu, que trouxe à tona certas coisas ali, que você aprendeu muito com aquilo ali, que você gerou aprendizado que você vai levar para sua dinâmica também. Dos 30 aos 50 anos é um momento em que essa pessoa, ela meio que sobe para observar o que aconteceu. Então ela se torna uma pessoa muito sábia.
É uma pessoa que naturalmente, quando ela vai refletindo sobre as coisas que aconteceram na vida dela, sobre tudo, ela vai desenvolvendo essa sabedoria. E a partir dos 50 anos é como se ela saísse desse local de autoobservação e de ver o mundo com outro olhar, ela se joga novamente nesse mundo para ser esse exemplo de pessoa para outras pessoas ali, para ser uma referência para outras pessoas ali. E naturalmente as pessoas enxergam ela como muito sábia, como referência, independente do estágio que ela esteja em termos de idade ali. E a sua contraparte também te enxerga dessa forma. Também te vê como essa pessoa experiente, com muita sabedoria ali. Quando a gente fala linha 2, é uma pessoa que tem dons e talentos naturais. É uma pessoa que sabe, simplesmente porque sabe certas coisas ali, ela muitas vezes nem sabe de onde que vem aquilo. Recebe muitas vezes downloads mentais. Eu tenho uma linha 2, tá, gente, no meu perfil. Eu tenho a linha 2 e a linha 4 aqui. Então, a linha 2, esse eremita, é conhecido como eremita, a linha 2 aqui, e que muitas vezes precisa de momentos mais introspectivos também. Então, isso tá da sua personalidade ali, são arquétipos que você incorpora. Então, muitos momentos vai precisar de momentos mais introspectivos e você nem sabe por quê, de onde está vindo essa necessidade. E quando você tem consciência disso e consegue comunicar isso também para sua contraparte, ela consegue respeitar a sua energia, entender aquele momento seu e sabe que não tem nada a ver com ela, por exemplo, ali, tá? E é a mesma coisa quando você entende o perfil da sua contraparte também, porque você sabe, nossa, ele lida ou ela lida dessa forma com essa energia aqui. É por isso que acontece tal e tal coisa ali, tá? Então, essa pessoa que tem a linha 2 também, ela muitas vezes vai precisar de momentos de recolhimento. Em alguns momentos, ela não vai estar tão expansiva ali, ela vai estar meio que na caverninha, igual o eremita ali, recebendo esses downloads mentais, tirando suas próprias conclusões, escrevendo muitas vezes, colocando no papel aquilo que chega para ela de emoções, do que está acontecendo na dinâmica também ali. E a sua contraparte te vê, assim, também como uma pessoa. Essa pessoa que tem perfil 6-2, né? É uma pessoa que é vista como muito sábia, como exemplo da sociedade, a ser seguido pela sociedade ali, como uma pessoa que tem um conhecimento dentro dela e que consegue ser essa referência para outras pessoas também, tá? Gente, estamos chegando ao fim. Tem muitas outras coisas que dá para ser falada, que traz dentro do mapa, tá? A gente tem aqui ainda todos os centros, né, energéticos, todos os outros canais. A gente tem também outros aspectos aqui, tá, que nos ajudam a nos conhecer, a lidar melhor com a nossa energia, a entender como isso tudo funciona e aplicar, trazer a aplicação prática para nossa vida, para nossa dinâmica, tá? Isso aqui, gente, foi uma pincelada, uma breve, breve, breve pincelada do que a luz da alma traz, tá? Por quê? A luz da alma, ela é dividida de algumas partes aqui, tá? Primeiro que é muita informação. Vocês conseguiram perceber, eu ainda fui falando rápido aqui, dando um pincelado em certos aspectos aqui para vocês entenderem como é que funciona. E muita informação nova. E a gente só consegue integrar essas informações quando a gente vive, quando a gente se permite sentir, quando a gente se permite assimilar essas informações internamente ali. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, dentro da estrutura da luz da alma, eu fiquei muito pedindo orientação dos mentores, dos meus guias, para entender qual que seria a melhor forma de colocar isso no mundo, para que as pessoas, para que vocês efetivamente assimilem esse conhecimento e consigam trazer para a realidade, para a dinâmica de vocês ali. E aí, a forma como chegou para mim foi justamente ter áudios iniciais explicando certos aspectos para vocês já irem trabalhando essa energia, já irem integrando e assimilando esse conhecimento dentro de vocês ali. Depois que vocês receberem esses áudios, a gente vai marcar um encontro ao vivo de 2 horas para que eu termine de passar sobre os principais pontos, os aspectos ali para você receber, para receber esses direcionamentos de acordo com o seu momento de vida, de acordo com a sua dinâmica também, o que eles pedem ali para que você receba ali.
E depois a gente tem 20 dias de acompanhamento individual no WhatsApp para que você me traga as suas dúvidas, me traga quais estão sendo os desafios de integração dessa energia, quais estão sendo as dúvidas, né? Tipo, nossa, Kera, a gente viu isso lá no encontro ao vivo, mas eu ainda não entendi na prática como é que eu vou usar essa informação aqui. Ou como que eu posso usar isso na minha dinâmica para ter tal coisa. Eu entendi que isso aqui faz tal coisa, mas como é que eu uso isso aqui, entendeu? Então são 20 dias de acompanhamento ali no WhatsApp para tirar essas dúvidas de vocês, para que você integre realmente as informações dentro de você ali, tá bom? Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo também um formulário para você ver todas as informações da Luz da Alma, para quem se interessou, para quem se interessar, e fazer a aplicação para poder agendar a sua análise também, tá bom? Me contem aqui, quem tá ao vivo, se tem alguma dúvida, se tem alguma curiosidade também. E, obviamente, se qualquer pessoa que tá vendo a gravação aqui também tiver alguma dúvida, algum ponto que gostaria de esclarecer, é só me mandar mensagem, que eu vou ficar super feliz em te responder, em te trazer essa clareza para você também, tá bom? Vou parar de gravar aqui e vou bater um papo com quem tá ao vivo aqui agora.